Graça e paz, gente querida, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Como está, minha irmã preciosa, minha irmã valiosa, tudo bem? E você, meu irmão amado, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu tenho o grande privilégio, a grande riqueza de poder chegar até você através desta live. Eu tenho um grande interesse na tua vida. Sabe qual é esse interesse? Que você entenda cada vez mais a grandeza do Evangelho da Graça de Deus. Que teu espírito consiga captar cada vez mais as verdades profundas e eternas do Evangelho da Graça de Deus. Paulo disse a respeito do Evangelho. Em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, ele disse: pois não me envergonho do Evangelho. Nós poderíamos perguntar, por que, Paulo, você não se envergonha do Evangelho? E ele responderia, porque o Evangelho é o poder de Deus. Você entende o que eu estou dizendo? Paulo, ele não está dizendo que a lei é o poder de Deus, que o judaísmo é o poder de Deus, que o Velho Testamento é o poder de Deus. Paulo está dizendo que o Evangelho, esse Evangelho da graça de Deus, ele é o poder de Deus para a salvação daquele que acredita. Entende? Então, quanto mais a minha mente for renovada pelo conhecimento do Evangelho da graça de Deus, mais eu entro em contato com o poder de Deus. O poder de Deus não é ficar tremendo, gritando. O poder de Deus é um conhecimento que vem até nós, que se instala na nossa mente, no nosso espírito. Esse é o poder de Deus, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que acredita. E você sabe que Evangelho não é pregar Velho Testamento. Evangelho não é ficar lá no Velho Testamento relembrando a história do povo judeu. Você pode ver que a maior parte das pregações que vem na mídia, as campanhas que eles fazem, os sacrifícios, toda essa coisa são tudo extraído do Velho Testamento. Aquele monte de óleo é extraído do Velho Testamento. Sobe monte, desce monte, tudo é extraído do Velho Testamento. Essa visão de um Deus que faz cair fogo, que derrama fogo, que tudo é fogo, é aquela visão antiga do Monte Sinai. Então você sabe que Evangelho não é Velho Testamento. O Evangelho começa da cruz para frente. Quando Jesus Cristo disse, está consumado, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo, o Evangelho começa daí para frente. E para que você tenha muita clareza a respeito do que é Evangelho, você precisa conhecer as cartas de Paulo. Eu só vou ter uma visão clara do Evangelho quando eu conhecer as cartas de Paulo, de Romanos a Hebreus, e digeri-las, e ter domínio sobre cada uma delas. O que é ter domínio sobre cada uma delas? É que eu já as li e as estudei tantas vezes, é que eu já trabalhei no conhecimento em cima de cada carta de Paulo durante tantos anos, que estas cartas de Paulo se tornaram a minha própria vida. Eu entendo quando eu leio Romanos, 1ª, 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª, 2ª Tessalonicenses, 1ª, 2ª Timóteo, Tito, Filemão e Hebreus. Eu já esmiucei tanto estas cartas que elas se tornaram a minha própria vida. O Evangelho se tornou a minha própria vida, a minha mente é nova, pelo conhecimento que essas cartas de Paulo me deram. E aí eu vou ter clareza sobre o que é o Evangelho. Aí eu vou ter clareza, ninguém vai precisar me dizer isso. Eu vou ter clareza de tudo aquilo que acabou na cruz e aquilo que começou depois da cruz.
Aí eu vou ter clareza sobre o Cristo crucificado, sobre o grande sacrifício perfeito realizado por Cristo na cruz. E eu vou ter clareza do que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que acredita. E é para isso que nós estamos aqui, somente uma voz, nada mais. Pregando esse arroz com feijão, esse leitinho, sem nenhum orgulho no coração, sem querer ser alguma coisa, porque eu não quero ser nada. Porque Cristo é tudo em todos. Em Cristo nós desaparecemos, Cristo aparece. Não querendo ser nada, não querendo ser dono da verdade, dizer que só nós enxergamos a verdade. Não, não, não. Quando isso domina o coração da pessoa, cria-se uma soberba. E essa soberba começa a se desviar da verdade em assuntos diversos e estranhos. E a pessoa nem percebe que ela já entrou por caminhos estranhos. E aquela coisa simples do Evangelho da Graça de Deus já foi deixada de lado. Não, nada de soberba, nada de orgulho. Você entende isso, meu irmão querido, minha irmã querida? E é para isso que nós estamos aqui, para sermos um colaborador, um cooperador do teu crescimento espiritual. Mas vamos para a palavra de hoje. Estou aqui com a Bíblia aberta. Você vê que eu sempre ponho o meu ajudador aqui, né? E como ele ajuda. Eu enxergo aqui as letras de uma forma melhor, graças a Deus pelo ajudador, né? Então estou aqui com a Bíblia aberta em Hebreus capítulo 10. Vou fazer a leitura do versículo 1 a 9, uma longa leitura. Anote isso, depois releia esses textos. Hebreus 10, versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência do pecado. Entretanto, nesse sacrifício se faz recordação de pecado todos os anos, porque é impossível que sangue de bode, de touros, remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz, agora preste muita atenção, a tônica está nisso que nós vamos ler agora. Vou recordar o versículo 4. Porque é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz, a respeito de quem ele está dizendo? De Jesus Cristo vai entrar no mundo. Sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, Jesus dizendo, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer a Deus a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer a Deus a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo, ou seja, remove a primeira aliança para ser estabelecida a segunda aliança. O que esse capítulo 10 está mostrando? Ele está mostrando que a lei, todos aqueles rituais, os sacerdotes, o templo, os sacrifícios, os altares, tudo aquilo que foi feito na velha aliança, era uma sombra, não era uma imagem real. Foi algo que Deus utilizou por um tempo, enquanto a lei estava em vigor.
Mas tudo aquilo, ele está dizendo que não removia o pecado, não tirava a culpa das pessoas. Não tinha poder para remover os pecados. Eles vinham e faziam aqueles sacrifícios e a culpa deles era coberta. E aqueles sacrifícios tinham que ter sido feitos anos após anos. E aquilo não parava nunca. Aqueles sacerdotes que matavam aqueles animais, matavam aquilo continuamente. E aquilo não resolvia o problema. Então, olha o versículo 6 que nós lemos. Até que Deus, ele diz: sacrifício e oferta não quisestes mais. O que Deus está dizendo aqui em Hebreus 10? Que próprio Deus que havia estabelecido aqueles sacrifícios do Velho Testamento, Deus se cansou daquilo. Aquilo não resolveu o problema, não teve mais deleite no coração de Deus. Aquelas coisas todas que se fizeram na velha aliança. Ele dizia que todo aquele sacrifício era impossível que aquilo retirasse o pecado. Aí no versículo 7 vem uma grande revelação. Então eu disse: eis aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, para fazer a Deus a tua vontade. Ele diz: não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado, antes um corpo me preparaste. Olha como isso é profundo. Então Deus se cansou de tudo aquilo da velha aliança. Agora Deus, ele vai introduzir Jesus Cristo no mundo e vai preparar um corpo para Jesus Cristo ser introduzido no mundo. Preste muita atenção nisso que eu tenho aqui para te dizer. Vamos ver 2 exemplos de sacrifícios que eles praticavam lá na velha aliança. Vamos lá abrir em Levíticos, né? Gênesis, Êxodo, e vamos chegar lá em Levíticos. Levíticos, capítulo número 4. Vamos ver uma coisa interessante aqui, para que você tenha em mente a respeito do que ele está falando no capítulo 10 de Hebreus. Então, Levíticos número 4, vamos ver aqui, para que você tenha clareza sobre aqueles sacrifícios que eles praticavam. Levíticos capítulo 4, a partir do versículo 22. Vamos ler. Quando um príncipe pecar por ignorância, fizer alguma coisa de todas essas coisas que o Senhor, seu Deus, ordenou que não se fizessem, e se tornar culpado, e se o pecado em que ele caiu lhe for notificado, trará por sua oferta um bode sem defeito, e porá a mão sobre a cabeça do bode, e imolará no lugar onde se mola o holocausto, perante o Senhor. É oferta pelo pecado. O que Deus está mostrando aqui em Levítico? Um dos príncipes lá do povo de Israel pecasse, isso se tornasse notório. Ele iria se tornar culpado pelo pecado. O que ele iria fazer? Presta atenção. Ele iria trazer um bode sem defeito. Você vai ver que todos aqueles animais que se sacrificavam no Velho Testamento, Deus exigia que fossem animais perfeitos, que tivessem boa saúde, que não tivessem defeito físico nenhum, senão não seria aceito. Então, o príncipe de Israel pecava, se tornava culpado, então ele ia pegar um bode sem defeito. O que ele iria fazer? Pôr a mão sobre esse bode. O que é esse ato de pôr a mão? O príncipe era culpado. Foi ele que pecou. O pecado precisava ser pago. Precisava haver uma justiça de Deus sobre o pecado. Então esse príncipe trazia um bode sem defeito. Ele iria impor as mãos sobre o bode. O que é esse ato de impor as mãos? É transferindo para esse bode sem defeito a culpa que ele tinha, o pecado que ele tinha. Então, nesse ato de pôr as mãos sobre o bode,
É como se ele transferisse a culpa dele para aquele animal inocente. Ele era o culpado. Ele havia sido o pecador, o transgressor. A culpa pesava sobre ele. Mas ele trazia um animal sem defeito, inocente. Transferia a culpa dele para aquele animal inocente. E aquele animal era executado por causa do pecado, para levar a culpa do verdadeiro pecador. Ele não levava a culpa dele, mas aquele animal que era inocente, ele levava a culpa do pecador. E o príncipe ficava isento de culpa, porque um animal inocente havia levado a culpa dele, havia morrido no lugar dele. Para você entender a mentalidade de Hebreus 10, vamos aqui mesmo em Levíticos capítulo 5. Você quer entender sobre os sacrifícios, essas coisas todas, para ficar claro na sua mente? Leia Levíticos, Números, Deuteronômio, você vai encontrar toda uma exposição de sacrifícios por diversos pecados e outras coisas mais, para você entender que quando a gente fala que Jesus fez o sacrifício perfeito e acabaram os seus sacrifícios, você ter clareza que isso é verídico e isso é verdadeiro. Então aqui, Levítico 5, que é o capítulo seguinte, vamos ler 3 versículos, 17 a 18. Se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, ainda que não soubesse, contudo será culpado e levará a sua iniquidade. E do rebanho trará ao sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para oferta pela culpa. O sacerdote por ela fará expiação no tocante ao erro por ignorância que cometeu, e lhe será perdoado. Oferta pela culpa certamente se tornou culpado ao Senhor. Então, uma pessoa pecava contra os mandamentos de Deus, contra a lei de Deus. O que ela tinha que fazer? Ela era culpada. A culpa pesava sobre ela, mas ela não pagava pela culpa. Deus orientasse que ela pegasse do rebanho um animal sem defeito, perfeito, levasse para o sacerdote, e aquele sacerdote iria imolar aquele animal inocente, a tomar a culpa do pecador. E quando ele fosse morto, ele levaria a culpa do pecador, o animal inocente morreria no lugar do culpado. E o culpado ficaria isento de culpa porque alguém que não tinha culpa nenhuma, olha como isso é simples de entender. Alguém inocente tomava o lugar dele e era executado no lugar dele. O verdadeiro culpado não sofria dano nenhum e recebia o perdão. E assim toda a velha aliança é praticada. Os animais morriam no lugar do pecador. Se você for ler, quantos milhares de animais eram sacrificados? Todo ano, todo judeu tinha que comparecer no templo e fazer o sacrifício pelos pecados. Era uma coisa obrigatória. Ele pecava o ano todo. E tinha um determinado tempo que ele subia lá no templo, levava um animal perfeito, que iria pagar pelo pecado dele. Mas tudo isso não resolvia o problema. Vamos voltar em Hebreus 10 para lermos aquilo a mentalidade que o escritor de Hebreus tem a respeito disso que nós estamos dissertando. Então vamos lá. Vamos ler com calma e explicar. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Agora presta atenção. Nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente lhes oferece. O que ele está dizendo? Que a lei, tudo aquilo que se praticava na lei, eu já te expliquei, tudo aquilo era uma sombra, não resolvia nada. Era uma sombra, a imagem real, a coisa real não havia se manifestado ainda. Então ele diz, anos após anos eles praticavam aqueles sacrifícios, mas não resolvia nada na vida deles.
se resolvesse, olha lá, eles não teriam mais consciência do pecado, olha lá, de outra sorte não teriam cessado de ser oferecido, por quantos que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesse sacrifício se faz a recordação dos pecados todos os anos. Então, todos os anos eles praticavam as mesmas coisas, aquela matança de animais, mas não resolvia nada. Não tirava a culpa deles diante de Deus, não removia os pecados, eles sempre permaneciam culpados debaixo dos seus pecados. Aqueles animais inocentes morriam no lugar do culpado e aquilo se tornou um ritual que nunca resolveu nada, que era improdutivo. Sim, foi Deus que estabeleceu aquilo, mas o próprio Deus removeu aquilo porque se tornou uma coisa insuportável de ser praticada. Continuando. Aí no versículo 4 ele declara que aquilo foi uma coisa inútil, porque é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecado. Você quer encontrar uma coisa que para Deus é impossível? Você vai encontrar isso aqui. É impossível que sangue de bodes e de touros, que o sangue dos sacrifícios da velha aliança removesse pecado. Para Deus isso era impossível. Então Deus, na sua sabedoria, antes da fundação do mundo, ele já tinha projetado um plano de salvação, é que ele mesmo assumiria um corpo humano e viria a ser aqui neste mundo o verdadeiro sacrifício que a própria lei implantada por ele exigia que fosse feito para que o pecado fosse removido. Então vamos lá. Vou ler o versículo 4 de novo. Porque é impossível que sangue de bodes e de touros remova pecados. Agora olha aqui o segredo, que não é segredo. Agora ele direciona a mente dele para Jesus Cristo e olha o que ele diz. Por isso, ao entrar no mundo, diz, olha, Jesus Cristo vai entrar no mundo, Deus vai se esvaziar. Ele vai nascer no mundo em forma humana, com um corpo humano. Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito a Deus para fazer a tua vontade. Então, como todo aquele monte de sacrifícios não resolvia o problema, deixa eu abrir um parênteses aqui. Você tem que entender que hoje em dia existe uma mentalidade na igreja evangélica de fazer sacrifício. Então, existe gente pregando que Deus só se move se você fizer sacrifício. E o que mais se fala hoje é o sacrifício em dinheiro. Você tem que pegar o envelope e você vai pôr o seu tudo dentro do envelope. Se você frequenta as igrejas por aí, você vai entender facilmente o que eu estou te dizendo. Então existe esse falso evangelho que prega sacrifício. Sacrifício é você dar tudo que tem. É dar teu carro, tua casa, é dar o teu fundo de garantia, tua poupança, que Deus vai mudar a tua vida financeira se você sacrificar. Essa falsa mentalidade, essa mentira foi introduzida aqui no Brasil. E você já sabe por quê, né? Então eu vejo pessoas sacrificando, dando dinheiro, vendendo geladeira, deixando de pagar conta, para aquele dia da tal fogueira santa, fazer o verdadeiro sacrifício. Como eu já disse, existem louvores que falam e cantam que vai sacrificar no altar. Tudo mentira, tudo falso. Então esse sacrifício é o sacrifício desse falso evangelho da atualidade. É onde a liderança explora as pessoas, pede tudo que elas têm. E muita gente inocente começou no evangelho agora, acaba dando carro, acaba dando casa, acaba caindo nesta mentira e sendo explorado em nome da fé, com um coração ingênuo, um coração simples, nunca aprendeu nada a respeito do evangelho da graça de Deus. Então você vai ver que os sacrifícios do Velho Testamento eram sacrifícios de animais,
derramamento de sangue. Não era a pessoa dar tudo que ela tinha, o seu ouro, a sua prata, dar tudo no templo. Não era essa mentalidade de sacrifício que eles pregam hoje. Está bem claro isso para você? Então, como nós lemos aqui no versículo 4, se tornou impossível sangue de bodes e de touros remover o pecado. Então agora Deus vai se revestir de carne, vai assumir um corpo humano, o verbo vai se fazer carne. Ele vai ser transformado em um homem. E ele vem assumir um corpo humano e ele vai ser o verdadeiro sacrifício perfeito que a própria lei exigia que fosse. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Ele vai ser o verdadeiro sacrifício. Então vou ler de novo. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Por isso, a entrar no mundo diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me preparastes. Isso que eu quero que você entenda a respeito do corpo de Jesus Cristo, que foi a verdadeira oferta pelo pecado. Então vamos trabalhar na palavra de Deus. Vamos abrir lá em João capítulo 1. Você pode ver que todo animal sacrificado no Velho Testamento tinha que ser perfeito. Deus não aceitava um animal manco, Deus não aceitava um animal cego, um animal surdo, um animal que tivesse qualquer defeitinho. Deus só aceitava, para ser o sacrifício de acordo com a lei, animal perfeito, que não tivesse defeitinho em nada, senão era rejeitado por Deus. Então, agora Cristo vem ao mundo. Olha para mim, presta atenção. Você entende que Deus se transformou num homem? Você entende que Deus assumiu uma forma humana? Você entende que Deus um dia nasceu nesse mundo como eu e como você? Em forma humana. Quero ler isso lá em Filipenses. Vamos rapidamente ali em Filipenses, capítulo 2, para que você entenda isso, que ele se esvaziou. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Olha como esse verso aqui é gigantesco. Ele se esvaziou, Deus se esvaziou. Nós não compreendemos a grandeza do que é isto, do que ele deixou lá nos céus. A Bíblia diz que ele se esvaziou. Para ele nascer como homem, assumir um corpo humano, ele se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Então Deus se esvaziou. Nós não sabemos a dimensão do que é Deus se esvaziar. Assumiu uma forma humana, foi reconhecido em figura humana, foi reconhecido como homem. O que ele teve de deixar para trás como Deus, para assumir uma forma humana? Ele vencer o Cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula. Perfeito. Então, João capítulo 1, vamos ver o que João Batista diz a respeito de Jesus. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, viu João vir a Jesus. Esse João é João Batista, aquele que batizava nas águas. E vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Presta atenção. João era filho do sacerdote Zacarias. João era filho de sacerdote. O sacerdote, para ser sacerdote, tinha que conhecer todo o Velho Testamento, todas as leis. Porque ele prestava culto no templo. Ele entrava no templo e prestava culto a Deus e fazia todos aqueles sacrifícios. Então João Batista era filho de sacerdote.
O seu pai deve ter ensinado tudo a respeito dos sacrifícios para ele. Seu pai deve ter ensinado tudo a respeito da lei para eles. João Batista cresceu sendo filho de sacerdote, vendo seu pai entrando no lugar para fazer sacrifícios continuamente. Quantas vezes o seu pai deve ter chegado em casa e relatado a ele tudo aquilo que tinha se passado dentro do templo, sacrifício, sangue derramado. Quantos animais naquele dia, no seu turno, haviam sido sacrificados? Muitas vezes. João Batista sabia tudo a respeito de sacrifícios. Ele sabia que os animais tinham que ser perfeitos, senão era rejeitado diante de Deus. Ele sabia que daquele sangue derramado para purificar e cobrir o pecado do pessoal da velha aliança, ele sabia tudo. Mas quando ele viu Jesus Cristo, presta atenção, você precisa ter essa mesma visão de Jesus Cristo. Quando ele olhou para Jesus, ele viu aquele homem Deus, Deus homem. Ele olhou para Jesus, a mente dele deve ter voltado lá para o Velho Testamento, tudo aquilo que o seu pai havia ensinado. E aí vem a grande revelação, ele diz o seguinte: olha o Cordeiro de Deus. Ele não viu Jesus só como um homem, ele viu Jesus como a verdadeira oferta, o Cordeiro de Deus. Ele teve a visão da lei, a visão daqueles animais sacrificados. Quando ele olhou para Jesus, deve ter vindo na mente dele aquele animal sacrificado, aquele sangue derramado, o pecado sendo coberto. E ele disse: olha o Cordeiro de Deus, olha o verdadeiro sacrifício. Esse Cordeiro de Deus vai fazer o quê? Esse Cordeiro de Deus que vai tirar a culpa, vai tirar o pecado do mundo. Você entende isso que eu estou te dizendo? O Cordeiro de Deus queria tirar o pecado do mundo. Ele viu Jesus sem mancha, sem defeito, sem erro. Ele viu o Cordeiro perfeito. O Cordeiro perfeito que tiraria o pecado do mundo. Você lembra que nós acabamos de falar sobre Hebreus 10? Sacrifícios e ofertas vocês não quiseram, antes um corpo vocês me prepararam. Eu quero falar do corpo de Jesus, da carne de Jesus. Você sabe que Jesus teve uma mãe natural, mas um pai sobrenatural. Jesus não nasceu da genética, da semente de Adão, porque senão ele nasceria pecador. Jesus teve uma mãe humana para gerar o corpo humano dele. Mas aquela semente que foi gerada no ventre de Maria era uma semente de Deus. Lembra que nós lemos em Hebreus 10? Um corpo me preparaste. Então, antes de ele entrar no mundo, um corpo, Deus na sua engenharia, na sua sabedoria, preparou um corpo perfeito. Presta atenção. Para que Jesus pudesse vir ao mundo, o corpo dele, presta atenção, foi preparado, trabalhado, feito por Deus antes que ele nascesse nesse planeta. Antes que ele nascesse em forma de homem, foi preparado lá nos lugares celestiais. E ele vem como uma semente introduzida no ventre de Maria. Você sabe que Maria não teve contato com homem algum, ela era virgem. E ali dentro de Maria, esse corpo de Jesus foi gerado. Então, alguém poderia perguntar: pastor, qual a diferença da carne de Jesus e da minha própria carne? A diferença é gigantesca. Todos nós viemos de Adão. Quando Adão pecou, a carne dele foi transtornada, foi destruída, foi contaminada. Adão se tornou pecador, ele teve filhos e filhas, e todos que vieram de Adão nasceram com vírus, todos nasceram estragados. A carne de cada um de nós é chamada corpo do pecado, da humilhação e da morte. É uma carne que para nada aproveita. A nossa carne ela é viciada.
ela é programada para o mal, ela tem um programa para fazer coisas erradas, os desejos errados, as vontades erradas. A carne do homem para nada aproveita. E a nossa carne ela é pecaminosa, é só você ler Romanos 7, a partir do versículo 14, você vai ver que nos versículos Paulo fala: na minha carne não habita nem bem nenhum. O mal está na minha carne. Paulo deixa claro que essa natureza carnal nossa é uma natureza maligna. Você quer encontrar o diabo de verdade? Olha para a tua própria carne. Você vai ver na tua carne a própria natureza do diabo. Quer encontrar o diabo? Olha para essa tua carne. A tua carne quer cobiçar todo dia, quer mentir todo dia, quer adulterar todo dia. Quer ou não quer? Ela é enganosa, ela condena as pessoas, ela tem paixões infames. Todo dia você não tem sossego. Todo dia essas coisas querem se despertar aí em você. Sim ou não? Então a nossa carne é uma coisa condenada. É uma coisa chamada pecado, estragada. Porque nós viemos da semente de Adão. Mas a carne de Jesus não tinha pecado. A carne de Jesus não foi herdada de Maria. O corpo de Jesus foi preparado antes dele nascer aqui na terra. Então a carne dele, ele era o cordeiro perfeito. A carne dele não tinha essas tendências pecaminosas que eu e você temos. A carne dele não tinha essas tentações. Na carne dele não tinha natureza de Adão. Será que você entende isso? Porque se tivesse, ele jamais poderia ser o cordeiro perfeito, sem mancha e sem mácula. Eu sei que na internet tem algum pregador da graça que fala que Jesus casou e teve filho. Isso é a maior mentira que existe. Estão dizendo que Jesus teve família. Isso é a maior mentira que existe. Não poderia Deus se relacionar com o homem. Você entende isso? Isso aí, quem fala isso está cego. Então a carne de Jesus não tinha pecado, era uma carne perfeita. Era uma carne perfeita, sem tendência, sem pecado, sem mancha. Você pensa que Jesus tinha as mesmas tendências por pecado que eu e você temos? Não tinha, porque a carne dele era uma carne pura, santa, senão ele não poderia ser o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Ele não seria o sacrifício perfeito. Será que você entende isso? Eu vejo isso claramente. Mas você, meu irmãozinho novo, minha irmãzinha nova, que está com um problema na família, que quer que o problema se solucione, talvez você não entenda nada do que eu estou te dizendo. Você quer uma palavra que fala assim: vai dar tudo certo, receba. Mas a carne de Jesus era perfeita, era santo, o corpo dele foi preparado antes que ele nascesse aqui na terra. Jesus não tinha tendências caídas como nós temos, por isso que ele nunca pecou. Por isso que ele foi santo, perfeito e nunca pecou. Viveu nesse mundo corrompido. Viveu entre os homens pecadores contaminados. Viveu entre as mulheres que o rodeavam. Mas Jesus nunca cometeu um pecado. Por quê? Porque a carne dele era uma carne perfeita, era uma carne santa, uma carne pura. Então ele era Deus e ao mesmo tempo homem. Deus vivendo com um corpo humano, 100% homem, 100% Deus. Os dois ao mesmo tempo. Você entende isso? Por isso que quando João Batista olhou para ele e falou: olha o verdadeiro sacrifício. Olha o cordeiro que o próprio Deus enviou. Esse vai pôr um fim na lei. Esse vai ser o último sacrifício da lei. Esse vai dar um jeito nessa coisa chamada pecado. Esse é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. E a pergunta que eu faço: se você tem uma visão que a carne de Jesus era perfeita, ele tirou ou não tirou o pecado do mundo? Quem teve revelação vai entender isso com facilidade. Quem não teve não vai entender.
Então a carne de Jesus, aquele corpo que seria oferecido ali na cruz, aquele corpo de carne que seria oferecido ali na cruz era a carne perfeita. Ele era o Cordeiro de Deus perfeito. Ele será na cruz e foi o último sacrifício da lei. Não precisa mais de sacrifícios pelo pecado. Não precisa mais de sacerdote, não precisa mais de templo, não precisa mais de altar. Não precisa mais de derramamento de sangue. O sangue dele era um sangue de Deus. Deus passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. O sangue dele, que é o sangue da nova aliança, é o sangue puro. Nunca mais precisaria se fazer sacrifício e derramar sangue. Por quê? Porque o próprio Cristo, a sua carne era perfeita e o seu sangue era o sangue de Deus. Por isso que Paulo fala em Atos 20, a igreja de Deus a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então Deus passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo, o sangue da nova e eterna aliança, o sangue da nova e eterna aliança, é o sangue de Jesus. Então João Batista disse: olha o Cordeiro de Deus, que vai tirar o pecado do mundo. Vamos para outra, vamos para Romanos, para você ficar bem com base no seu coração. Romanos capítulo 8. Às vezes a gente lê esse versículo e não entende o que está lendo. Vamos ler desde o 1, porque abrindo Romanos 8 é difícil não lermos 1 e 2, né? Mas a tônica é o 3. Agora, pois, já nenhuma condenação existe para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Você está em Cristo? Não há condenação. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Agora a tônica é o versículo 3. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Se você ler rapidamente assim, não vai perceber. Primeiro ele disse que era impossível a lei resolver o problema. Ela se tornou enferma pela carne. Então, quando a lei ordenava os mandamentos para a carne, dava choque. Por quê? Porque a carne era imprópria para obedecer à lei. Então, entre lei e a carne do homem existia enfermidade, incompatibilidade. Uma coisa, um servia para o outro. Por isso que a lei ficou enferma. A lei pedia perfeição para uma carne imperfeita. Então dava atrito, não resolvia. Aí Deus resolveu o problema. Deus enviando seu próprio Filho lá em semelhança de carne pecaminosa. Para aí. Então Jesus veio e teve um corpo semelhante à carne pecaminosa. Uma coisa é ser semelhante, outra coisa é ser igual. Então o corpo de Jesus, uma coisa semelhante é que tem a mesma aparência, mas não é igual. Então o que esse versículo nos revela? Que o corpo dele era semelhante ao nosso. Quem olhasse para ele iria ver mãos, um rosto, pernas, iria ver pele. Tinha semelhança, mas a carne dele era uma carne perfeita. Era uma carne sem mancha. Era uma carne que não tinha tendências pecaminosas. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha lá. Agora, esse versículo fala o quê? Condenou Deus na carne o pecado. Então o pecado teve a sua condenação. Aonde? Aquele corpo de Jesus Cristo, que era de carne perfeita, sem pecado, sem tendência. Carne perfeita. Quando aquele corpo vai na cruz, aquele corpo é o corpo do sacrifício do pecado. Então Deus pegou a lei, presta atenção. Pegou o pecado, a culpa, tudo aquilo que era da velha aliança. Cravou na carne de Jesus Cristo. Jesus Cristo era o justo que morreu pelos injustos. Era o perfeito que morreu pelos imperfeitos. Então ele pegou tudo aquilo e cravou naquela carne perfeita de Jesus Cristo.
E ali na carne de Jesus, porque era a verdadeira oferta perfeita. Oferta perfeita, carne perfeita, sacrifício perfeito. Você entende a diferença de Jesus e das demais pessoas? Por isso que ele ainda é o único caminho. Ele é a verdade, ele é a vida. Eu não me achego a Deus se não for por ele. Ele é o próprio Deus, entende isso? Então Deus pegou o pecado, a lei, tudo aquilo que estava na velha aliança e cravou na carne de Jesus. Aquela carne perfeita se tornou o sacrifício, aroma suave a Deus. A carne perfeita, o pecado foi condenado na carne. E por ele ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, acabaram os seus sacrifícios. Esse negócio, vou dizer de novo, esse negócio dessas pregações de hoje, tem que sacrificar, dar dinheiro, fazer coisas para sacrificar a tua vida, sofrer para agradar a Deus, pagar preço, pegar envelope, dar o meu tudo. Esse negócio de pegar envelope, dar o tudo, isso é uma fraude, isso é uma exploração. Isso nunca foi evangelho, isso foi uma grande exploração permitida no meio evangélico aqui no Brasil. Isso é uma farsa. Tudo isso se passou, não existe mais sacrifício. Quando Cristo morreu na cruz, Deus se satisfez. O sacrifício perfeito que tira o pecado do mundo aconteceu. Então, tudo que separava, o véu que nos separava diante de Deus, o pecado, a parede da separação, tudo foi destruído e agora Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então não há mais sacrifício, não há mais condenação, não há mais ofertas pelos pecados, não existe mais essas coisas. Entende? Só para deixar bem fundamentado que a carne de Jesus era perfeita. Olha aqui em Atos capítulo 2, vamos ler ali uma narrativa ali. Atos capítulo 2. Você vai ver que esse capítulo 2 houve aquele derramamento do Espírito Santo. Eles falaram em línguas, não falaram em línguas estranhas, eles falaram em idiomas humanos. E essas coisas todas. E aí Pedro vai fazer a sua primeira pregação. Mas olha o que ele diz no versículo 31, olha, preste muita atenção. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo. Pedro está dizendo que Jesus Cristo ressuscitou. Que nem foi deixado na morte, e nem o seu corpo experimentou corrupção. Então ele está dizendo que Jesus Cristo ressuscitou, não foi deixado na morte. Agora ele fala do corpo dele, aquele corpo que foi jogado, posto no túmulo e ficou 3 dias lá. Ele está dizendo, nem o seu corpo experimentou corrupção. O que ele está dizendo com isso? Que a carne de Jesus era perfeita. O que acontece comigo e com você se nós formos postos num túmulo? Nós vamos feder, se decompor, apodrecer. Sim ou não? Sim. Mas está dizendo que o corpo dele não passou por nenhum processo de decomposição. A carne dele era uma carne de um nível tão perfeito que aqueles dias que ele ficou morto na cruz, o seu corpo não viu corrupção. Quando Jesus ressuscitou com aquele mesmo corpo, ele não estava se decompondo, não estava cheirando mal. A carne dele era uma coisa tão perfeita que não se decompôs. Você entende o nível que era a carne de Jesus Cristo? Você já tinha ouvido isto antes? Será que você tem revelação, tem clareza dessa verdade? Quando eu entendi isso, então acabou todo questionamento de velha aliança, nova aliança, de evangelho e lei. A maior parte dos pregadores da velha aliança não entende isso, porque o dia que entender não tem mais coragem de pregar o Velho Testamento. Entende que na carne do Senhor Jesus Cristo tudo aquilo foi removido, que a lei acabou ali. Então aquele corpo que ficou 3 dias lá, não viu corrupção, não apodreceu.
E no terceiro dia Jesus ressuscitou naquele mesmo corpo que não havia apodrecido. Entendeu o nível? Porque ele é o Cordeiro perfeito, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entendeu? Agora vamos para Hebreus capítulo 9. Já estamos caminhando para o final dessa live. Hebreus capítulo 9. Eu quero que você tenha bastante clareza. Esse capítulo 9 de Hebreus, o apóstolo está dizendo que todos aqueles sacrifícios, aquilo tudo, eram tudo símbolos, rituais, que acabou tudo na cruz. Não existe mais sacerdotes nos dias de hoje, templo não existe mais, sacrifício não existe mais, levitas, não é ninguém que canta, que toca, não existe mais, é tudo coisa da lei que acabou na cruz. Depois ele vai falar aqui do versículo 11 em diante, nesse capítulo 9, ele vai falar a respeito do sacrifício de Jesus. Mas eu quero ler só versículo 26. Depois de ele fazer toda essa dissertação que o sacrifício resolveu o problema, ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. O que ele está dizendo? Que se o sacrifício de Cristo não tivesse resolvido o problema, então ele teria que ter vindo e ter morrido várias vezes, em épocas em épocas. Né? Vou ler de novo. Olha, nesse caso seria, mas resolveu o problema e isso não é necessário. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O que o autor de Hebreus está dizendo? Que agora Jesus se manifestou uma vez por todas, resolveu o problema, para que ali na cruz, pelo seu próprio sacrifício, ele aniquilasse o pecado, ele removesse, ele pusesse um fim no pecado. Você acredita que o pecado foi pago e destruído na cruz? Você acredita que o pecado foi removido na cruz? Que Cristo quitou o pecado do mundo realmente? Você entendeu o que é a carne de Jesus, que foi o sacrifício dele? Ele quitou e aniquilou. O que é aniquilar? Destruir, reduzir a nada. Então, Cristo na cruz pagou por mim e por você. Por isso que hoje nós somos pessoas sem culpa, justificadas, libertas, somos filhos, herdeiros, e todas essas bênçãos que o Evangelho nos mostra. Mas vamos para o fim da live, vamos ler de novo. Hebreus 10. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não é a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes que com os mesmos sacrifícios perpetuamente lhes oferecem. De outra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não teriam mais consciência do pecado. Então a lei era uma sombra, que não existe mais, e todos aqueles sacrifícios não resolveram nada. Entretanto, nesse sacrifício se faz recordação dos pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes resolva pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz, aí começa o que nós estamos falando hoje. Sacrifício e oferta pelo pecado não te deleitastes. Vou ler de novo. Versículo 4. Porque é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifícios e ofertas não quisestes, antes um corpo me formastes. O corpo dele foi formado, a carne dele foi formada. Então disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito ao meu respeito para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, eis aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo.
Então, depois que ele faz toda essa narrativa, como é que ele conclui, mostrando que o sacrifício de Cristo foi perfeito? Ele diz: remove a primeira aliança para estabelecer uma segunda aliança. Então, a carne de Jesus, perfeita, ele foi o sacrifício perfeito. A velha aliança acabou na cruz, os sacrifícios acabaram na cruz, tudo se consumou na cruz. A primeira aliança foi removida e a nova aliança foi estabelecida. E na nova aliança é onde nós vivemos. A velha aliança selada com sangue de animais. A nova aliança selada com sangue de Deus. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. E assim nós vamos ficando por aqui. Foi muito bom estar com vocês, meu irmão amado, minha irmã amada, é muito bom estar com você. E eu vou terminando esta live declarando aquela mesma frase, porque isso é o que eu vejo dentro de mim, dizendo isso, que a tua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, é você mesmo. A tua vida vale mais que o mundo inteiro.